Venho falar-vos sobre aquilo que já vos tinha prometido, que tem um nome muito esquisito, que se chamam telómeros e telomerase. E afinal, o que é que isto tem assim de tão importante nisto que é o processo de envelhecimento e na forma como nós vivemos a nossa longevidade? Mas antes disso, deixem-me fazer aqui uma analogia simples, porque muitas vezes, e a verdade é que cada vez mais as pessoas têm consciência de que o seu processo de envelhecimento, a sua longevidade, ou seja, o número de anos que irão viver, está altamente relacionada com a forma como se cuidam, como vivem. E só este como se cuidam e como vivem dava para falarmos aqui durante algumas horas, mas hoje o objetivo não é esse. E então deixem-me trazer-vos aqui à ideia, à consciência, a forma como nós cuidamos, por exemplo, do nosso carro, da nossa casa, a chamada manutenção preventiva, de que forma é que eu olho para os seus pedidos, ou seja, sei perfeitamente que sem bateria ou sem gasóleo ou sem gasolina o meu carro não anda. E sei também que se eu tiver um planeamento da sua manutenção, ou seja, se eu olhar para ele e cuidar dele antes dos problemas surgirem, é muito provável que os problemas não surjam ou então surjam de forma suave e que eu consiga de maneira antecipada dar ali alguma solução e muito provavelmente o meu carro durará muito mais tempo em ótimas condições do que se eu não tiver estes cuidados com o mesmo. E permitam-me fazer então esta analogia para aquilo que é o nosso corpo e a forma como nós olhamos e tratamos daquilo que é o nosso templo. Quando eu falo em telómeros e telomerase, deixem-me explicar-vos só, antes de vos trazer aqui a importância que eles têm no processo de envelhecimento e na forma como eu envelheço. Vocês lembram-se, ou se não se lembram, eu convido-vos a irem ler um pouquinho sobre o assunto. Quando nós estudamos as questões do DNA, do RNA, dos cromossomas, aquele X que nós aprendemos todos na escola, em biologia, em ciências naturais. E a verdade é que todos esses cromossomas, nas suas extremidades, têm uma substância muito semelhante àquela substância em plástico que nós temos nos nossos atacadores. E o que é que isso permite? No atacador permite que ele não se desfaça. Naquilo que é o nosso cromossoma, essa pontinha em cada final desse X, desse cromossoma, chama-se telómero. E é ele que permite que a informação genética e a estrutura do cromossoma se mantenha. Ou seja, que a célula seja capaz de manter a sua informação e de perceber qual é que é a sua função. Pois a verdade é que, com todos os processos ao longo do ciclo de vida, portanto, com o avançar da idade, há um encurtamento destes telómeros. E chega uma altura que o telómero se destrói, se desfaz. E a verdade é que aqui começa o processo de senescência, ou seja, quando nós nos deparamos com as nossas perdas cognitivas, com perdas físicas, com aquilo a que associamos as perdas do processo de envelhecimento. Só que há algo muito interessante que foi descoberto em 1985, que é uma enzima chamada telomerase. E esta telomerase é capaz, através da replicação, ou melhor, utilizando o RNA como molde, é capaz de fazer com que o telómero aumente o seu tamanho. Ou seja, não é uma fonte da juventude, como nós muitas vezes vemos em grandes títulos e parece que nos afasta um bocadinho da leitura desse artigo, mas a verdade é que com a produção de telomerase eu consigo de alguma forma modificar o meu processo de envelhecimento, ou seja, consigo trazer a qualidade de vida e o bem-estar de forma a vivê-lo
independente e autónomo, que é aquilo que eu pretendo ao longo da minha vida. E a pergunta que se coloca é, então afinal, como é que eu produzo telomerase? E aqui tem muito a ver com aquela manutenção preventiva que eu vos falava há bocadinho em relação ao nosso carro, à nossa casa, a material ou equipamento que nós tenhamos e que tão bem cuidamos. E às vezes esquecemos de nos cuidar assim. E a verdade é que para eu produzir telomerase, está muito marcado com aquilo que é o meu ambiente, que é o meu estilo de vida, que são as minhas escolhas, que são os meus hábitos. E eu posso perfeitamente ter uma noção alargada daquilo que é o impacto que a minha vida daqui a 20, 30 ou 40 anos irá ter mediante as escolhas que eu faço hoje. Se decido fazer exercício físico ou não, se decido alimentar-me de forma correta ou não, se decido hidratar-me na quantidade suficiente ou não, se decido dormir as horas que eu necessito ou não, se decido que o trabalho que eu tenho traz-me tanto stress, tanta ansiedade, que eu sofro diariamente, decido mantê-lo ou não. As pessoas com quem eu convivo que me deixam feliz ou infeliz, deixam-me tranquilo ou ansioso. A dinâmica que eu tenho com a minha família, como é que eu sou com os afetos, como é que eu produzo as minhas hormonas da felicidade ou produzo de forma constante as minhas hormonas do stress. Todas estas questões são questões muito importantes para nos colocarmos, para percebermos que provavelmente teríamos que nos deixar de preocupar apenas com as pílulas de curto prazo, ou seja, apenas com aquilo que eu sei que vai acontecer no imediato. Porque daqui a 20, 30, 40, 50 anos está já ali ao virar da esquina. E a verdade, isto já está mais do que comprovado cientificamente, é que cerca de 90% da forma como eu vou viver a minha longevidade depende de mim. Portanto, convido-vos a ler um pouquinho mais sobre telomerase, sobre os telómeros e, sem sombra de dúvida, a começarem a produzir esta telomerase hoje, para que isto seja uma constante ao longo de toda a vossa vida.